vereadora Denise Pessoa, eu não tive como pegar a declaração de líder até para seguir que o debate era outro, e a minha assessoria está elaborando justamente uma moção de apoio aos institutos federais, principalmente aqui da nossa cidade, mas vamos elaborar em conjunto, vereadora, e eu estava conversando com o diretor, o Juliano, de Caxias do Sul, aqui do Instituto Federal, para a gente trazer os alunos na terça-feira. Talvez a gente conseguir ver se é melhor em regime de urgência na quinta, ou esperar a mobilização deles na terça-feira, para a gente lotar a Câmara de Vereadores e fazer esse ato. Agora, colegas vereadores, a questão do Instituto Federal, o vereador Renato Oliveira não está aqui presente. Acho que está ali, mas aqui tem o vereador Frisso, que foi um grande batalhador também, e outros vereadores do Instituto Federal de Caxias do Sul. E eu fiz a homenagem ao Instituto Federal, propus e presidi a frente parlamentar, a comissão especial temporária, para as conclusões, para a conclusão da obra aqui do Instituto Federal e dos outros institutos federais do Rio Grande do Sul. É um momento de grande tristeza esse cenário que o país está vivendo. Porque quando eu era pequeno, vereador Périco, eu estava ingressando lá no ensino fundamental, eu ouvia dos meus professores, dos meus pais, dos amigos, vereador Fiuza, que nós, jovens, crianças, éramos o futuro da nação. O senhor ouviu. E que o investimento na educação era a base de tudo. E se não tiver o investimento lá na base, na educação, nós não construiremos uma nação soberana. E se esse alicerce falhar, falha em tudo. Se hoje nós temos médicos cubanos no nosso Brasil, tínhamos até pouco tempo atrás, é porque nós não temos médicos suficiente. Porque poucas pessoas conseguem ter um diploma no nosso país, ou conseguiam. Com as expansões de campos e núcleos das universidades federais, na época do ex-presidente Lula e ali parte do governo Dilma, depois ela boicotou também, dos campos e núcleos das federais, e nós lutávamos na época pela extensão do campus da URGS aqui na Serra Gaúcha. Tramandaí foi a última cidade a conseguir um campus na Universidade Federal. Mas Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, Feliz, outros municípios da região têm um Instituto Federal. E o Instituto Federal, colegas vereadores, ele dialoga com as necessidades da sua região. Aqui em Caxias, tem curso do setor técnico em metalurgia, de plásticos, ali em Bento Gonçalves, moveleiro, e principalmente nas necessidades das licenciaturas das áreas das exatas. Agora, eu não votei vereador Fiuza no presidente Bolsonaro. Vem o presidente, que tem um maluco que fala do outro lado do mundo, que dá as ordens para o nosso país aqui na área da educação, e toda a cúpula do governo, os lunáticos, aceita aquilo que ele diz. Está um conflito tão grande dentro do governo Bolsonaro, porque os militares sérios, os que são o cérebro das Forças Armadas e pensam num futuro hegemônico, não concordam, não comungam com essa prática de tirar recursos das universidades e dos institutos federais. Os institutos federais, e fala aqui de Caxias do Sul, ao qual eu tenho conhecimento, ele é fundamental para a formação da mão de obra, aquela qualificada, de imediata. Tanto é que nós temos o diretor Juliano aqui, que veio e fez a homenagem e falou da importância dos nossos deputados aqui do Rio Grande do Sul mandarem emendas para laboratório, para ampliar blocos, para aumentar o número de cursos. Então, essa moção que a vereadora Denise falou, e a minha assessoria já está nesse momento redigindo, que nós possamos assinar, colegas vereadores, em conjunto, os 23 vereadores, 22, o presidente não pode assinar, mas que os 22 vereadores assinem essa moção de repúdio contra essa atrocidade que está sendo feita na educação pública brasileira. Uma parte, vereador. Porque o que está sendo feito, tirando recursos lá da base, da formação de técnicos, de superiores, é lamentável. Porque, eu não sei, vereadores, vocês, mas eu sou filho de uma família humilde, e da minha família poucos tiveram diploma.
E na nossa geração, hoje, muitos pais estão vendo seus filhos erguerem um diploma de doutorado. E quando tu corta verbas, e não foi o presidente Bolsonaro, começou lá no presidente Temer, que ele cortou verba para a saúde, para a educação, para a assistência, e agora continua esse corte de investimento na nossa educação. Quem é penalizado no estudo, vereador Alberto, mais uma vez é o pobre. Porque ele vai ter que ou ir para essas picaretagens de universidades à distância que vendem diploma, que a grande maioria vende diploma. Eu conheço gente que se formou em licenciatura, não leu nenhum artigo e está se formando e está dando aula, ao invés de valorizar as nossas universidades federais, nossos institutos federais. Isso é a parte. Vereador Rafael, é importante sim, e essa sua fala, a fala da vereadora Denise, a questão do Instituto Federal de Educação, é bom lembrar também que são quase 8 mil estudantes na região, e aqui em Caxias do Sul são vários estudantes do ensino médio também, porque o Instituto Federal também oferece essa formação para o ensino médio. O ensino médio estão adolescentes, nós já tivemos aqui em Caxias do Sul o fechamento do Senai José Gazola, e me parece que essa desatenção, esse desleixo de educação é em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, porque em nível estadual também se perdeu matéria dos jornais no final de semana, se perdeu uma verba para a área de educação, para a reforma de escolas, por desatenção, pela burocracia do sistema público. Menos mal que está se reinvestindo, talvez, em estradas, mas, de qualquer maneira, era recurso para a educação estadual. E aqui no município nem se fala, né? Quer dizer, se a gente pegar ensino técnico, o desleixo da classe empresarial em relação ao Senai José Gazola, poderia fazer uma moção, as entidades empresariais poderiam fazer uma moção em conjunto, também elas, pedindo o não corte de verbas para os institutos federais, para as universidades federais, e também essa questão do desleixo em relação às escolas municipais, que muitas delas na infraestrutura estão caindo aos pedaços e as prioridades do governo municipal são outras. Então, nos 3 níveis isso preocupa. E quando a gente acompanha e ouve o relato da vereadora Paula esses dias numa audiência que teve aqui a respeito de suicídio, das dificuldades da nossa juventude, a gente tem uma noção de o porquê que a nossa juventude está nesse estado, depressiva, pensando em se matar, sem perspectiva, porque não tem oportunidades, e cada vez mais se fecham as oportunidades para a nossa juventude. Então é importante essa moção, que todos nós assinemos, e que todo aquele que pensa um pouquinho na nossa juventude, no ensino público de qualidade, que a gente se associe para o não corte de verbas das universidades federais, também nos institutos federais. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Permita uma parte, vereador Rafael. Sua parte. Imediato. Obrigado, vereador Rafael. Pode contar com o apoio desse vereador, porque no momento que se vê esse tipo de corte, tu tem que assistir uma licitação que nem a do STF para comprar os alimentos, é um deboche com a nação brasileira. Então, pode contar com o apoio deste vereador nesta moção, e acho que outras entidades também têm que se mobilizar nesse sentido. Obrigado pela parte. Obrigado, sua parte, vereador. Vereador Rafael, nós temos hoje um problema no Brasil, que é essa inversão da pirâmide na questão dos impostos. Isto é, os impostos são mais arrecadados no governo federal, menos nos estados e muito menos nos municípios. Aí o dinheiro todo fica lá em Brasília, e Brasília passa a ter esse poder de redistribuir essa verba, quando, na verdade, esta verba teria que ficar muito mais os municípios, e os municípios terem a condição de investirem aonde realmente eles sabem onde tem que investir, e não ficarem os municípios, os estados de chapéu na mão lá no governo federal. Então, enquanto não houver esta repactuação federativa e também na Constituição de que os estados e os municípios têm que receber verbas, não ir a Brasília e depois ir lá pedir, se esse dinheiro ficasse mais nos municípios e nos estados, teríamos universidades estaduais mais fortes e a escola estadual e municipal mais forte. Porque não é o governo federal que tem condições de poder fazer ele diretamente investimentos através somente do Fundeb nas escolas municipais. Então, essa também é uma discussão que nós temos que trazer também. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado, vereador. Presidente, só fazendo a nota informativa sobre o impacto dos cortes orçamentários no campus de Caxias do Sul, que a direção do hospital do Instituto Federal
do Rio Grande do Sul enviou, senhor vereador. A direção do campus Caxias do Sul, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em função do corte orçamentário de 30% do custeio, informa que alguns serviços do campus sofrerão ajustes em relação ao planejamento prévio. A política da gestão do campus Caxias do Sul priorizará a execução das aulas até o final do ano letivo, assim como o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão, que diferem nossa instituição de outras, assegurando as bolsas e os auxílios envolvidos em projetos. Além disso, as aulas práticas estão garantidas, apesar do corte orçamentário impactar em nosso planejamento no que se refere à compra de novos insumos. Estarão suspensos auxílios destinados à capacitação e eventos, tanto para servidores como para alunos, em virtude da economia realizada com a política de austeridade adotada por essa gestão desde 2016, conseguiremos manter os serviços básicos nos próximos meses. No entanto, necessitamos que o orçamento do campus, a partir do mês de julho, seja repassado pelo governo federal. Então, essa é a nota imediata do governo federal. Vereadora Denise, eu vou mostrar uma cópia para a senhora, está pronta a moção, se a senhora também já tem algo esboçada, nós podemos ampliar ela, para hoje a gente também ver se é regime de urgência ou não, para nós protocolar, porque é um assunto que vai impactar, e Caxias do Sul tem que dar resposta a nível estadual e a nível Brasil, desse caos que se tornará a educação pública gratuita de qualidade para o pobre, para o filho do trabalhador que sonha em ter um diploma, né, de um ensino gratuito. Obrigado, presidente, pela tolerância. Encerrado o grande expediente, vereadora Gladys, queira anunciar a boa nova.